Tem gente que, diante da primeira nuvem do céu, já entra em desespero. Já fecha a janela da alma, guarda a fé na gaveta e começa a correr de um lado para o outro como se o mundo estivesse desabando. Mas deixa eu te falar uma coisa logo nesse começo de vídeo. Não é a tempestade que determina o fim da viagem, é como você enfrenta ela. Na vida, não dá para viver só de céu azul. Quem só quer sol, acaba se queimando. As tempestades elas vão vir e muitas vezes não mandam aviso. E o pior, tem tempestade que vem disfarçada de promoção, de oportunidade, de relacionamento. E quando a gente vê, já está no meio do vendaval. É ou não é? Agora, preste atenção, meus irmãos. Tem gente que acha que o barco vai afundar só porque entrou água. Mas esquece que quem está no comando do barco é quem? É Jesus. E se ele está no barco, meu irmão, pode vir raio, trovão, granizo do tamanho de melancia, mas o barco não vai afundar. Toda tempestade tem uma missão. É te ensinar alguma coisa. Mas tem gente que ao invés de aprender, só reclama. Mas toda tempestade vem para te ensinar alguma coisa. Imagina comigo. Imagina se tudo fosse perfeito. Tudo desse certo. Não teria graça, não teria evolução, não teria desafio para a gente crescer. E é justamente nas tempestades que acontece, que chega na nossa vida, que faz com que a gente pare, reflita, mude, se transforme. São as tempestades que nos fazem amadurecer, que nos faz crescer como pessoas. A vida, ela tenta te ensinar a confiar mais, a amadurecer, a parar de depender dos outros, né? Mas você só sabe perguntar: por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Talvez seja porque você precisa disso para crescer. Se você nunca passasse por dificuldade, você não saberia o valor da fé, não saberia o valor da paz, não saberia o valor de dormir com o coração tranquilo, mesmo quando tudo está dando errado. Às vezes a tempestade é só Deus dizendo: filho, ei, filha, tá na hora de parar de brincar, de ser cristão de domingo e começar a confiar de verdade, hein? Entende? O problema não é o vento, o problema é o medo. Tem gente que começa bem, cheio de fé, de plano, de coragem, mas aí aparece uma ameaça, uma crise, um e se na cabeça e pronto, o medo paralisa e não faz mais nada. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus, tudo ia bem, mas quando ele olhou para o vento, afundou. A tempestade não mudou, o que mudou foi o foco. E tem gente que naufraga não porque o mar ficou mais bravo, mas porque tirou os olhos de Jesus. Se você deixar o medo mandar, você nunca vai viver o que Deus tem para você. O medo diz assim: não tente, vai dar errado. Mas a fé responde: tente, porque com Deus do lado, tudo pode dar certo. Jesus nunca disse que a gente ia viver um céu limpo todo dia. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas olha o restante do versículo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a tempestade vem, mas a vitória também vem. Tem gente que entra em pânico quando tudo dá errado. Mas calma. Se você estiver fazendo sua parte, orando, caminhando com Deus, a tempestade não é castigo, é processo. Não é fim, é transição. E se for Deus quem está permitindo, vai valer a pena. Às vezes a gente só aprende a nadar no meio do mar revolto. Só aprende a confiar quando as coisas saem do nosso controle. Porque é aí que a gente descobre que não precisa ter controle quando se confia em quem controla tudo. Quando a tempestade vem, meus irmãos, ela revela o que tem dentro do barco. E tem gente que quando tudo vai bem, é simpático, é de oração, é consagrado, mas basta a coisa apertar um pouquinho que já vira um tsunami emocional. Não? Fica com raiva de tudo, culpa Deus, se isola, desiste da fé.
Mas tem outros que, mesmo no meio do furacão, se ajoelham e dizem: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Você pode comentar isso aqui abaixo. Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Esses são os que vão chegar do outro lado, porque a fé deles não depende do clima, depende da confiança. E Deus está procurando gente que confie, continue firme, mesmo com mar agitado, né? Gente que saiba que a tempestade pode até balançar o barco, mas não pode afundar quem está ancorado em Cristo Jesus. Toda tempestade ela termina, e quando termina você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar, porque o que Deus vai construir depois da tempestade é maior do que o que você tinha antes dela. Você vai ter história para contar, vai ter maturidade, vai ter casca grossa e vai poder ajudar outras pessoas que estão passando por vendavais agora, porque quem já passou pela tempestade tem autoridade para falar de paz. E preste atenção, tem bênção que só vem depois da chuva, tem colheita que só acontece depois da água cair, e tem terra que só se prepara depois do solo ser mexido. Deus sempre sabe o que faz. Então, meus irmãos, não tenha medo das tempestades. Elas não vêm para te destruir, elas vêm para te fortalecer. Não reclame do vento, ajuste as velas. Não fuja da chuva, confie em quem manda no clima. E hoje eu quero te fazer um convite, mais uma vez. Comente aqui abaixo se você está passando por alguma tempestade ou se você já venceu alguma. Se você precisa de oração para alguma situação em específica, coloque aqui nos comentários. Vamos nos fortalecer como família de fé, orando uns pelos outros. Aproveite também e comente: Senhor, eu confio em Ti. Quero todo mundo comentando, quero todo mundo curtindo. Vamos bater a meta de 600 likes aqui nesse vídeo. Quero ver a gente bater esse recorde de like com a ajuda de vocês, para que a gente continue produzindo conteúdo gratuito aqui para o YouTube. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe com 5, com 10, com 5 pessoas, com grupos. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas, para que elas também transformem os seus corações. E lembre-se, o barco pode balançar, mas com Jesus dentro, ele nunca afunda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.